E aí vamos falar aqui sobre esses três termos, que é o habilitar, reabilitar e estimular. Então vamos pensar aqui, né, nessa condução das mãos aí evoluindo. A criança, quando nasce, nessa cognição, ela é uma página em branca. Ela não tem nível atencional amadurecido, funções executivas, linguagem. Então essa criança ela vai habilitar, ela passa por um processo de aquisição de habilidade cognitiva. Conforme essa criança vai crescendo, ela vai amadurecendo linguagem, nível atencional, funções executivas, memória de longo prazo, memória de curto prazo, visopercepção, visoespacial. Conforme essa criança vai experimentando o mundo, vai vivenciando o mundo, vai sendo exposta a ambientes que são favoráveis, a círculos sociais, ela vai então ter uma cognição que permite que ela se oriente no mundo e que ela seja responsiva de forma assertiva a tudo que está acontecendo no entorno dela. E essas mãozinhas vão evoluindo com o tempo, né? Vão tendo essa característica visual, né, do tempo que vai realizando esse impacto em cada uma delas. Depois a gente vai pensar no termo reabilitar, que às vezes a gente vai encontrar por aí reabilitação cognitiva. O reabilitar, ele vem muito da ideia do pós-guerra, ele vem muito linkado ainda à parte motora. Depois a gente começa a ter esse olhar para reabilitação cognitiva, para a gente pensar aí nos soldados, né, que precisavam voltar para a guerra, nos traumas, a psicologia entra muito nesse olhar depois da REAB, vindo também as outras profissões da área de saúde, mas o REAB ele tem essa conotação social de readquirir algo que você perdeu. E dentro da estimulação cognitiva, não é essa muito a proposta que a gente segue, a gente vai aprofundar mais isso ao longo dos nossos encontros. E depois nós temos a palavra estimular, porque o estimular, ele é potencializar aquilo que você já tem para que você possa, então, melhorar e otimizar, ou que você possa fazer a manutenção, quando a gente está pensando no idoso que já tem um diagnóstico de doença neurodegenerativa. Eu trouxe essas três palavras aqui de forma mais pontual, porque elas também vão passar pela literatura. Porque a gente começa a pensar nos estudos, quem fosse aprofundar, na parte da infância, que está habilitando essa cognição, que está fortalecendo, tem os atrasos de desenvolvimento. Depois a gente vai pensar na área da REAB, e depois a gente vai chegar na estimulação. Isso não se dá de forma tão linear, em algum momento essas palavras vão se misturar na literatura, mas se a gente for pensar nesses marcos, é mais ou menos essa ideia que eu queria transmitir aqui para vocês. E aí eu gosto sempre de trazer a Barbara Wilson, a maioria da literatura dela é ali da década de 90, né? E eu costumo dizer que ela é a mãe da REAB. E ela é a mãe da REAB que traz a possibilidade da gente pensar a estimulação cognitiva, porque ela começa a olhar a REAB para AVC, para traumatismo craniano, então para lesões adquiridas, né? Ainda não é esse olhar para prevenção de Alzheimer, prevenção de declínio ou para tratamento de doença neurodegenerativa, tá? A Bárbara começa a lançar esse olhar para lesões adquiridas, lesões cerebrais, mas ela começa a lançar esse olhar como um processo holístico, que é esse olhar interativo, onde a gente vai pensar o paciente, no nosso caso o idoso, os terapeutas, porque às vezes é mais de um que acompanha esse idoso, a rede de família, a rede de cuidadores formais, a comunidade, às vezes o nosso maior mediador de ponte vai ser um porteiro, vai ser a diarista, vai ser o padeiro, e linkando tudo isso com as questões cognitivas, ou seja, esse desempenho cognitivo no dia a dia, com as questões de funcionalidade, com as questões emocionais. Lembra que eu costumo sempre dizer para vocês que afeto e cognição andam juntas, né? A emoção potencializa a cognição, os aspectos comportamentais. Por quê? Porque sempre que a gente tem um cérebro que tem um impacto, ele também vai ter um impacto comportamental. A gente tem toda a nossa área frontotemporal, as nossas funções executivas, que regula a nossa personalidade, o nosso comportamento, o nosso bom senso, o nosso filtro social e também as habilidades de comunicação. Porque às vezes a gente vai ter uma boa orientação de funcionalidade de cognição, mas a comunicação de alguma forma ficou prejudicada por uma lesão adquirida, no caso da Bárbara, quando ela começa a estudar, né? E a título de curiosidade, essa imagem é 2017. Eu tive num congresso internacional de neuropsicologia e tive o prazer, né, de escutar a Bárbara Wilson em pessoa, trazendo seu relato de pesquisa. E aí vamos novamente pensar aqui nas nomenclaturas, então, só para a gente repassar. Hoje a gente encontra médicos que vão falar da estimulação cognitiva, ou seja, eles desejam prevenir a perda de memória,
e eles desejam tratamento para o Alzheimer, mas às vezes o médico vai encaminhar para reabilitação cognitiva. E aí a gente entende que a REAB, ela durante muito tempo na literatura médica, no imaginário, ela se fez presente. Então, às vezes, o cliente vai perguntar para você: você faz reabilitação cognitiva? Você diz que sim, você abraça, e depois, na sua anamnese, na sua condução, você explica um pouco a diferença, né? Que a REAB, a gente tende a imaginar que a gente vai recuperar algo que foi perdido, mas que o nosso objetivo aqui é potencializar se for um idoso ativo e desacelerar se é um idoso que tem declínio. O treino cognitivo, a gente também vai escutar muito essa palavra, às vezes, não tanto de encaminhamento médico, mas mais em literatura e pesquisa, porque o treino ele tem início, meio e fim. Então, dentro do treino, a gente consegue fazer um estudo para metrificar, para a gente poder aplicar os testes psicométricos. Tem a nossa intervenção, né, que a gente fala muito aqui, que é a estimulação cognitiva, e hoje a gente também começa a ouvir falar terapia de estimulação cognitiva. Acaba trazendo um valor mais agregado para o nosso trabalho, traz a ideia também de tratamento, e esse termo da terapia de estimulação cognitiva é um termo britânico, né? A gente começa a falar dele em 2014, quando o JEC, né, que é o Centro de Educação Geriátrica, começa a forma sua primeira equipe para trabalhar com idosos que têm Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, como uma equipe de tratamento que aplique, então, as atividades cognitivamente desafiadoras. E aí surge a nomenclatura da terapia de estimulação cognitiva.